para essa porção da noite de hoje, a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, logo no primeiro capítulo. Abre aí. Você que tiver um pouquinho de dificuldade, está um pouquinho no início aí, Josué, Juízes, aí vai chegar Ruth. Primeiro capítulo, abra aí comigo, em nome de Jesus. O nosso final aqui, Xande vai estar trazendo um novo grupo do Conectar, Júlio também vai estar com a nossa célula de Manilha, gente. Tem gente aí da célula de Manilha? Tem. Lá de Manilha. Eu falei para vocês, todos os domingos nós estamos apresentando aqui um pequeno grupo, um grupo caseiro. Amém? É assim que nós nos reunimos como igreja. Vocês acharam aí? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom, o título dessa mensagem de hoje é Superando os Traumas da Vida. Amém? A gente sabe que quantas vezes nós vimos, ouvimos, e quando não foi conosco, que nós ficamos agarrados em certos traumas e começamos a dar respostas sempre, e muitas das vezes negativas, para aquilo que nós ficamos presos, que nós sofremos na nossa própria vida. Amém ou não amém? Então, essa história vai nos mostrar um pouco sobre superação dos traumas que nós passamos, dos traumas da vida. Título dessa mensagem de hoje. O trauma, ele se manifesta de várias maneiras diferentes. Pessoas que reagem diferentes, às vezes ao mesmo impacto que a outra sofreu, o mesmo trauma que a outra sofreu. E o fato é que quando nós somos confrontados por esses traumas, como que é difícil às vezes nós lidarmos com essas emoções. Amém ou não amém? Quando vai lá no fundo. Rupturas que nós sofremos, indesejadas. Assédios físicos, assédio moral, assédio sexual, marcas que foram ali cravadas num certo momento de algumas vidas, marcas de abandono, mulheres que foram abandonadas no altar esperando seu marido. O grande dia, o dia que foi planejado, marcas de abandono por aqueles que deveriam mais amar, os próprios pais. A gente sabe bem o que essas marcas podem causar em nós. Traumas de violência que participamos, que vimos, e algumas ainda criança dentro da nossa própria casa. Ou atos terroristas que nós presenciamos aquilo e aquilo ficou marcado ali na nossa memória. Situações que chegaram ao extremo de correr risco da nossa própria vida. Ou, dependendo aí do ponto de vista, risco de morte, né? Como começou a ser falado. Acidentes de forma inesperada, pessoas tão novas. Eu sofri um acidente, aliás, 2, do ano passado para cá, ali na Via Lagos, e os 2 estavam chovendo muito. Muito. E agora eu descobri no segundo, alguns irmãos sabem disso, grande livramento, um caminhão desses de guincho para postes de luz, ele rodou, irmão, e bateu em cima do nosso carro. A gente estava 50, 60 por hora porque a chuva era muito forte. E acabou com o carro, nos jogou a uma distância longe. O vídeo, alguns irmãos viram aí na igreja. E o outro que eu tive, eu estava saindo de uma curva que não é nada fechada, e o meu carro simplesmente perdeu a traseira, deu 3 voltas na pista e bateu na mureta do meio. Um outro livramento também, isso de um ano para cá. As 2 vezes na Via Lagos. Ali. E dessa vez o irmão falou lá
quando chove muito, uma pancada muito forte, ele falou, espera um pouco, não anda aqui, porque fica muito óleo na pista. E aí esse óleo sobe. Então tem que passar um tempo da chuva forte para o óleo sair dali e aí você poder andar. Olha como são as marcas, irmão. Depois desse acidente, não o último agora, desse que eu rodei, que eu estava assim, e do nada você vê o carro perdendo, já era. Você vira um passageiro ali e fica orando para Deus te livrar. Depois desse, eu peguei estrada umas 3 vezes com chuva. As 3 vezes que eu peguei, a minha perna, ela parece que perdeu a força. Que isso? Eu não estou entendendo porque... Aí eu fui lá, lembrei. Olha só, eu não estava nem ligado nisso, mas o meu subconsciente, a minha perna estava. Ela automaticamente fez assim, ó, tirou o pé do acelerador. Depois que eu fui entender, eu estou com medo de quê? Por que eu estou com medo? Veio um medo dentro de mim. Aí, instantaneamente, o meu cérebro foi lá, no acidente. Aí eu falei, foi um acidente, gente. Fiquei com trauma. Ali que eu fui descobrir. Indo aqui na BR para Niterói, que eu fui descobrir. Uma chuva forte. Sabe o que eu fiz, irmão? Me deu uma crise naquele momento de não confiar no carro, no pneu, quem está vindo do meu lado, que eu parei no posto e esperei a chuva passar um pouco. Prudência. Pode ser. Mas se eu não tivesse vivido essa marca, eu ia tranquilo. Eu continuaria, porque eu estava quase sozinho ali na estrada. Mas olha o que as marcas, os traumas podem causar na minha e na sua vida. Eu parei no posto, mas quantos aqui pararam a vida por causa de algum trauma? Pararam no posto da vida. Pararam ali. Não progrediram mais. Não formaram família. Não desenvolveram um ministério que sabiam que era dela, um ministério. Quantas pessoas, por causa da marca tão profunda, ficou parado? E quanto tempo parado? Marcas de decepção com uma referência, uma grande referência na minha e na sua vida. Podem ser os pais que estão perto? Podem. Mas pode ser pessoas que a gente não tem nem contato, mas que são grandes referências. Pregadores da palavra, por exemplo. Marcas de decepções que falam, eu não acredito mais nisso. Aquela pessoa. E aí a gente se trava, se fecha novamente no nosso casulo da decepção. Marcas de perdas. Luto, por exemplo, que a gente passa a desconfiar. Agora, se Deus é tão poderoso assim mesmo, se Ele pode todas as coisas mesmo, ou se Ele realmente está ligando para a gente, depois de sofrimentos tão profundos. E logo no início desse livro, ele já começa assim, acompanhe comigo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Ele já começa assim, falando de traumas sendo causados. Porque, irmão, imagina, olha aqui para mim, imagina isso aqui. A gente passa por algumas dificuldades, mas quando tem fome na terra, é totalmente diferente. Vocês viram lá na Venezuela? Pessoas dando entrevista que falam assim, eu nunca peguei uma caneta de alguém. Agora eu me vi invadindo um mercado para pegar comida, roubando. Fome. Família com fome. Fome na terra. Isso é desesperador, irmão. E esse livro ele já começa falando desse tempo aqui, nos dias dos juízes. Dias dos juízes é tempos caóticos, totalmente caóticos. Fome na terra, invasões, terrorismos lá na Palestina. Isso acontecendo. Não que o escritor fosse desse tempo, ele tá muito na frente, porque ele cita Davi aqui. Davi está bem na frente, tá? Mas ele está falando desses dias, lá atrás. E logo no primeiro momento, tem um homem aqui chamado Elimeleque. É o pai de uma família, esposo de Noemi. Tem 2 filhos. Ele vai pegar a sua família para sair então daquele lugar. E ele vai lá
procurar abrigo lá em Moabe. E se você perceber um pouquinho, irmão, essa galera nunca foi tão amiga deles assim. E a distância é de 100 quilômetros para você andar via Canela. 100 quilômetros. Desce montanha, vale, sobe montanha, deserto, perigo de assalto, porque lá não tinha banco, não tinha como guardar dinheiro. Então você anda com toda a sua riqueza na sua caravana, na sua viagem. E já tem as pessoas que ficam lá, os ladrões, esperando pessoas chegarem assim, para poder assaltar. Enfrentar esses riscos. Irmão, só o primeiro ponto aqui, para a gente pegar. Tem dias de crise que eu e você, nós vamos enfrentar, isso é certo. Mas olha para mim, quando ela vier, em nome de Jesus, não fuja dela. Para de fugir da crise. Enfrente a crise. A crise está ali, ela vem alcançar. Olha para ela, encare a crise na força do Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos, mas tem um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus tem nos guardado. É uma palavra, isso é uma garantia de uma palavra. Confia. Mais do que nos movimentar na hora e no momento que a gente quer. Tem vezes que Deus vai falar para você: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei como foi para Abraão. Amém ou não amém? Tem vezes que Deus vai mandar você se mover. Sai, é o tempo. Faz alguma coisa. Agora, tem vezes que não, como nesse caso. E mesmo assim, ele não falando nada, esse pai pega a sua família e ele vai lá para essa viagem, procurar então um lugar que para eles poderia ser melhor. Quando eu me converti, eu estava em Cabo Frio e eu comecei a pedir logo no início para o Senhor, o início que eu estou falando, 1 ano de convertido, eu comecei a pedir para o Senhor assim: Senhor, me tira dessa cidade, me tira daqui. Sabe por quê? Porque aonde eu passava, onde eu olhava, Cristiano, tinha marca, tinha sinal da minha promiscuidade, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas fraquezas, da minha fragilidade. Então eu não queria ficar batendo de frente com aquilo. Eu sou fraco, Senhor. Eu não quero, me tira daqui. Eu pedindo, me tira daqui. E o Senhor, eu lembro de quando Pedro negou Jesus. Ele está lá naquele mar, lá voltou para a pesca, voltou para o mercado da pesca. Jesus vai atrás dele. Pedro desviado, irmão. Jesus vai atrás dele, chama ele de filho. Ele vem até a beira da praia. Quando ele chega na beira da praia, ali está um fogareiro aceso com um peixe. Jesus estava com um peixe, preparando um peixe. Esse fogareiro, essa palavra em específico, ela só existe em 2 lugares no Novo Testamento, esse fogareiro. Em 2 lugares, sabe qual? Na praia, ali onde eles estavam. E o outro foi quando fala que Pedro estava de frente desse fogareiro também, negando a Jesus naquele pátio. As pessoas perguntando para ele: você anda com ele? Não, eu não ando com ele não. Que ele começou até a xingar as pessoas. Aí, nessa época eu estava pedindo ao Senhor: me tira daqui, olha só essas coisas. Essa palavra veio até a mim. E eu entendi o seguinte, que nesses mesmos ambientes em que nós experimentamos das nossas fraquezas e das nossas quedas, Jesus, ele também restaura o nosso vigor e a nossa convicção de quem nós somos nele. Diante de um fogareiro, Pedro negou. Diante de um fogareiro, Pedro voltou. E voltou pastoreando a igreja dele. Ambiente: Senhor, me tira. Não, tal. E eu comecei a ouvir essas palavras. Aí os anos foram passando, irmão. Passando 3, 4, 5, 6, 7, 10. Aí eu comecei a oração mudar. A oração era assim: Senhor, o SEI cresceu, a igreja cresceu, a liderança saudável. E a gente: Senhor, me deixa aqui. Aí o Senhor: agora vai para uma terra que eu te mostrarei. E os nossos maiores desafios são, ou
ouvir e obedecer à voz do Senhor, acima do que nós queremos, das nossas expectativas ou da nossa vontade. Sabe por quê? Porque o lugar que Ele tem preparado é melhor do que aquele que a gente deseja construir. Você não tenha dúvida disso. O que Ele já preparou é muito melhor do que o que nós podemos construir. Noemi, a esposa de Elimeleque, Noemi, que significa agradável, ela vai com ele, e se você vê bem aí nos próximos versículos, ele tira, né, chega lá na outra cidade, com os 2 filhos, Malom e Quilion, que eram de Belém. E no verso 3, algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com 2 filhos. Olha aqui, irmão, a gente está falando dessas marcas, desses traumas. Olha como começa o livro de Ruth. Fome, miséria, ter que sair do seu conforto e ir para outro lugar. E quando chega no outro lugar, o marido, a segurança da casa, morreu. Elimeleque morre algum tempo depois. E ela ficou sozinha com esses 2 filhos. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome delas era Orfá e a outra era Ruth, qual leva o nome do livro. E ficaram ali quase 10 anos. Olha aqui, os filhos estão lá, eles casam com as mulheres moabitas, estão quase 10 anos. Sabe o que acontece depois? Os 2 filhos, uma tragédia, eles morrem também. Olha a vida dessa mulher, irmão, Noemi. Enfrentou os desafios, tão distante o lugar, sacrifício para poder chegar naquele lugar, e ela perde o seu marido, vê os filhos, eles se casam, mas perde os 2 filhos também, 10 anos após. E Noemi agora, ela perdeu a alegria, ela perdeu o colorido da vida, ela perdeu a esperança, perdeu os seus amores, os 3 homens da casa, e com isso ela perde também toda a condição financeira, ainda mais naquela cultura onde vinha tudo dos homens. Os homens é que traziam essa condição, levava o nome de geração em geração. E Noemi, sem esperança, como eu e você, diante de alguns traumas, diante de crises extremas que nós enfrentamos, ela decide então voltar para Judá. Então eu vou voltar para lá. Versículo 7 e 9. Olha aí o que fala. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras. Está acompanhando comigo? Olha o que ela disse. Vão agora e voltem, cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. Olha aqui para mim, irmão. Os dias de crise, eles chegaram. Esses traumas estão ali dentro de você. Essas situações extremas bateram a porta. Quando você estiver assim, nesses dias, olha aqui para mim, não afaste pessoas que te amam. Não se afaste e não pede para que elas se afastem de você. Pessoas que querem o seu bem, pessoas que vão somar na sua fé. Pessoas que têm palavras desse Deus aqui, de quem você é a respeito dele, quem ele é na sua vida. Ei, não se afaste, porque assim como Noemi, eu e você também, nós, quando é muito grave, me deixa quieto aqui, me deixa pensar aqui, tranca a porta do meu quarto, deixa o pessoal para lá. Se você não escolher, preste atenção nisso, se você não escolher o caminho de morrer sozinho, e morrer eu posso colocar morrer para vários sentidos na sua vida,
de morrer sozinho, de morrer sozinha, como a Noemi estava querendo aqui, se você ouvir as pessoas que querem o seu bem, se você der ouvidos àquilo que vai alimentar a sua fé através da vida dessas pessoas, eu te garanto uma coisa, irmão, não é que isso vai cair num esquecimento, mas olha aqui para mim, logo, esse trauma vai ser cicatrizado. Logo, os dias mais difíceis vão passar. Vai ser cicatrizado o que está sangrando, aberto, ou aquilo que está encoberto, que durante anos e anos a gente fica escondendo. E aí quando toca naquele ponto, quando toca naquele assunto, você não quer nem falar, como Noemi, você pede, não, vai embora. Eu sei que você quer ajudar, mas eu já aceitei a minha morte. Eu já aceitei a morte da minha fé. Eu já aceitei a morte da minha família, eu já aceitei a morte do meu ministério, já aceitei a não ser feliz. Vai embora. Não. Agarre as pessoas que trazem uma palavra de esperança, as pessoas que realmente amam você. Dando continuidade no final do verso 9 até o verso 13, acompanhem comigo. E deu um beijo em cada uma delas, e porém as noras ali começaram a chorar alto. Eles disseram, não, nós não iremos com a senhora para junto do seu povo. Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas, olha Noemi ainda, insistindo nisso, irmão. Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Vou resumir aqui para vocês, olha para mim. Naquela cultura, ela poderia casar de novo. E aí, se ela tivesse outros filhos, elas poderiam casar e dar sequência à família. Amém? O nome da família, herança, tudo. Só que ela está falando assim, eu já tenho idade. Vocês vão esperar eu casar com alguém, ter filhos, esse filho crescer, vocês vão ficar até essa hora comigo? Não, vai embora. É melhor vocês irem embora. E um pouquinho mais no final do verso 13 falou assim, vocês iriam esperar eles crescer, o tempo de casar? Não, minhas filhas, olha o que ela falou aí. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Olha isso aí, é pesado, não é, irmão? Isso aqui é algo duro de nós ouvirmos, e ainda mais quando nós vivemos. Nós podemos passar, irmãos, anos amarguradas, secos, sem vida, sem alegria, presos em decepções que nós tivemos com pessoas, que nós tivemos conosco. Agora, olha aqui, o pior estado que eu e você podemos chegar, preste atenção nisso, o pior estado que eu e você nós podemos chegar é quando na nossa imaturidade nós nos amarguramos contra o próprio Deus. Pode deixar essa luz aqui, João, um pouquinho mais. Isso, que aí me ajuda. Quando nós nos amarguramos com o próprio Deus. Esse é o pior estado que ela está dizendo aqui no final do verso 13. Olha, o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Ele está contra mim. Eu não sei se você entendeu muito bem isso aqui. Quando eu e você, nós temos convicção que Deus está conosco, nós podemos encarar muitos desafios. Romanos 8, no verso 31, diz, se Deus é por nós... Irmão, imagina andar com essa convicção aqui dentro. Eu tenho um Deus que é por mim e que ninguém pode vencê-lo. Agora, imagina o sentimento de Noemi, como muitas das vezes é o meu e o seu, abalados por crises que nós enfrentamos, por traumas que nós não superamos, nós chegamos a pensar
que o próprio Deus, ele se colocou contra nós, ou que ele está vendo tudo que está acontecendo, mas ele me despreza a ponto de nem se importar com a minha dor. Quantas foram as vezes que em situações nós chegamos a ter um tipo de sentimento: o Senhor não está aí, não é possível, o Senhor não está vendo, ei, esqueceu? Estou aqui. E ela levanta essa palavra de que o próprio Deus, ele veio contra mim, ele está contra mim. Não venham comigo, porque eu já aceitei a minha vida amarga. Eu já aceitei chegar a esse ponto onde roeu toda a esperança. O verso 19 a 22, olha o que ela vai dizer, irmão, só para não ficar nas minhas palavras. Acompanhe na sua Bíblia, do verso 19 ao 22, olha o que ela continua. Então ambas se foram até que chegaram em Belém. Aí olha aqui para mim. Uma nora falou: então tá, eu vou para casa da minha mãe. Agora a Ruth falou que ia com ela. Então elas se foram, chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém, ela dizia: não me chamem Noemi, não tem mais felicidade aqui, não sou mais agradável. Ou ditosa, está em algumas traduções. Não me chamem, mas me chamem Mara, que significa amarga. Esse é o meu nome. Irmão, em quantas situações eu e você, nós permitimos isso. Pode me chamar de Mara. Por quê? Porque eu aceitei ser amargo. Eu aceitei a infelicidade no meu coração. Me chame de Mara. Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ela está falando dela e o tempo todo a culpa indo para Deus. Ele me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. E vazia aqui é pobre. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim? O Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Ela aceitando toda a amargura que entrou na vida dela, perdendo a convicção sobre esse Senhor, abalada pela crise, e agora ela falando para ela mesma que ela não iria superar isso que agora ela enfrentou, porque foi pesado demais. Tem dores que a gente passa, que a gente enfrenta, e que, verdade, a gente fala pra gente: foi pesado demais. Eu vou decidir o seguinte, Rodney, eu vou decidir parar nessa dor. Eu não quero seguir mais, eu não quero viver mais, eu não quero sorrir mais. Eu vou parar aqui e vou aceitar que o meu fim é esse. É o que ela está passando, é o que ela está falando aqui. Ela diz assim: me fez voltar pobre. Irmão, isso aqui é uma meia verdade, né? Porque ela não saiu rica. Eles saíram por causa de dificuldade. Eu saí plena. Não, você não saiu plena. Vocês saíram por causa da dificuldade. Mas ela queria um jeito de botar mais uma culpa em Deus. Como acontece diante dos traumas. Ela está aqui agora fazendo o que às vezes nós, quando estamos amargos, nós também fazemos. Nós começamos a atribuir tudo de ruim que acontece a Deus. Ou não é às vezes porque Deus está fazendo isso. Não, ele não está me guardando. Ele não está guerreando por mim. Ele não está fazendo. Ele não está vendo. Ele não ouve mais as minhas orações. Mas o que Noemi não conseguia ver, irmão, o que ela não estava enxergando e que eu e você não enxergamos quando nós estamos afundados em amarguras também, é o que de bom aconteceu. Foram as várias vezes que o Senhor guardou.
O que ela não estava conseguindo ver é que eles fizeram uma viagem de 100 quilômetros, eles não foram roubados, eles conseguiram chegar a outro lugar. O que não estava conseguindo ver é que ela conseguiu ter a alegria de ver os filhos casando. Quantas pessoas queriam ver os filhos casando e não conseguiram? Perderam seus filhos antes. Quantas pessoas, por causa de uma enfermidade no corpo, queriam só um tempo a mais para ver o filho crescendo? Ela viu. Mas nessa hora, ela não conseguia enxergar também o que de bom aconteceu na vida dela. Ela não conseguiu enxergar que ela construiu um relacionamento tamanho com essas noras, com Ruth principalmente, a ponto dela ter a sogra como uma mãe, ou mais do que uma mãe. Porque era verdade, essa sogra não tinha mais nada para contribuir na vida dela. Ela seria um peso na vida dela. Ela falou assim: eu quero ficar com você, eu vou com você. Ela não conseguiu ver isso daqui. No capítulo 1, no verso 15 a 17, olha a resposta, irmão, de Ruth para essa sogra. A sogra que fala assim: eu vou ser um fardo para você. Não vai dar certo. Quem quer conviver com uma pessoa como eu estou? Você quer conviver, irmão, com uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, uma pessoa que só vai falar de morte com você e que tudo está errado e que Deus não está mais guardando vocês? Quem iria querer viver com uma pessoa assim? Ruth respondeu assim para ela. Olha aí. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja morte me separe de você. Que declaração de amor! Que declaração, irmão! Mas no fundo da nossa amargura, ali, ela também não conseguiu ver isso, que isso era cuidado de Deus na vida dela, que aqueles iriam faltar, mas o relacionamento que foi construído em Deus iria colocar aquela mulher chamada Ruth como uma filha cuida de uma mãe. E facilmente eu e você fazemos isso também. Damos valor ao que foi destruído, damos valor ao que aconteceu de ruim, e não conseguimos exaltar o cuidado de Deus sobre tantas e tantas e tantas provações, livramentos que Ele nos deu. E Ele continua a nos dar. Quem está comigo aí, diga amém. Ei, olha aqui. Comece a valorizar o que de bom tem acontecido na sua vida. Comece a valorizar o que você olha e diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu aqui nessa situação, o Senhor me guardou aqui nessa situação, obrigado porque o Senhor me conduziu nessa situação, obrigado porque não foi do meu jeito, mas eu sei que o Senhor me livrou aqui nessa situação. Voltando lá no final do 22, do verso 22 do capítulo 1. Foi assim que elas chegaram a Belém. E do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 2, Noemi, eu vou resumir aqui para você, olha aqui para mim. Ela tinha um parente que se chamava Boaz. Era da família de Elimeleque. E eles chegam lá, era um homem rico, tinha terras. E elas, quando elas estão indo para lá, a lei ordenava que o agricultor, quando ele estava lá na sua colheita, realizavam as suas colheitas, eles tinham que limpar os campos e deixar espigas para órfãos, para viúvas, para estrangeiros, pessoas necessitadas. Tinha uma porcentagem que tinha que ser deixado lá.
deixar essa parte dos cereais para esses necessitados. E Ruth, quando chega ali, ela decide se valer dessa lei. Preste atenção nisso aqui, irmão, em nome de Jesus. Ruth sabe dessa lei, ela vai fazer o quê? Então eu vou para o campo colher as espigas. Elas não têm mais os homens, elas não têm mais a provisão da casa, não têm mais dinheiro. Além de não ter os seus entes queridos, estão sem dinheiro nenhum. Então eu vou fazer valer dessa lei aqui. Aí ela vai para os campos. Irmão, ela cai no campo exatamente do parente, Boaz. E encontra com esse homem. Boaz significa nele há força. Guarde isso aí porque a gente vai usar. Boaz significa nele há força. E eu quero te dizer aqui, isso aqui, ela cair nesse campo, ela encontrar com esse homem que era da família de Elimeleque, que não é sorte. Tem até uma frase que roda ainda nos carros, nunca foi sorte, sempre foi Deus, não tem? Tem? Isso aqui não é sorte, irmão. Isso aqui é provisão divina na vida dela. Olha aqui, tem provisão divina na sua vida. Sobre os piores traumas, sobre as piores crises, eu creio, irmão, tem provisão da parte de Deus para você. Mas olha aqui, ao invés de você ficar remoendo aquilo que passou, ao invés de você ficar procurando culpados, ou se culpando, ou pior, como Noemi, ficar culpando a Deus por tudo que está acontecendo, ou pelo que aconteceu, eu quero dar uma palavra para você. Ei, se levante e vai para o campo colher tudo que Deus já preparou para você. Vai colher, irmão, vai para o campo. Se levante. Se Ruth ficasse parada na casa chorando, ela não encontraria esse familiar. A provisão de Deus estava lá. Mas ela acomodada na casa, não iria acontecer. Quando nós nos acomodamos nas nossas decepções, quando nós nos acomodamos nas nossas tristezas, nas nossas crises, nos acomodamos nos nossos traumas, nós estamos perdendo algumas espigas de milho que Deus tem preparado aí, irmão. E mais do que isso, provisão divina. Provisão divina na minha e na sua vida. Se levante, irmão, em nome de Jesus. Quem está comigo aí, diga amém. De verdade. Verso 8 e 9. Verso 8 e 9 do capítulo 2 diz assim: Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, você não precisa ir colher no campo, nem se afastar. Fica aqui com as minhas servas. Mais um pouco embaixo, quando você ficar com sede, vai até as vasilhas, beba água, que os servos vão tirar. Aí, Ruth se inclinou e perguntou por que ele estava fazendo isso com ela. Na verdade, nessa parte aqui, Boaz, ele se interessa por Ruth. Ele pergunta quem é essa mulher que chegou. O servo vai falar: olha, a moabita, da família de Elimeleque. Fala tudo o que ela estava enfrentando e fala sobre ela ser uma mulher de Deus, virtuosa, que está aqui na palavra, de não ter abandonado a sogra nessa situação e estar junto com ela, e estar indo para o campo para trabalhar, para levar para ela, que estava lá naquela situação de crise. Aí Ruth pergunta no verso 10 para ele assim, se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo? Porque o Senhor se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Nem da sua terra eu sou uma moabita. Eu não sou nem da sua família. Porque o Senhor me trata assim? Eu quero te lembrar, irmão, que todos nós éramos esses estrangeiros. Todos nós fomos enxertados na grande videira. Às vezes nós estamos em situações que nós estamos: Senhor, não é possível que o Senhor não sabe quem eu sou. Não é possível que o Senhor não sabe que eu estou falando contra o Senhor, que eu estou aqui duvidando do Senhor.
que eu não levo uma vida de santidade? Não é possível que o Senhor não saiba. Como que o Senhor ainda manda, envia socorro até a mim? Como que o Senhor ainda estende a mão para esse cara aqui? Como? Como? Eu e você. A pergunta da Moabita é a pergunta que eu e você às vezes fazemos para o Senhor. Porque nas nossas maiores crises, a gente tem crise com Ele também. Aí depois que aquilo passa, a gente vê a mão dele estendida. Mas o Senhor não viu o que eu falei? Não, vi. Mas só que nada pode se separar do meu amor, filho. Não tem nada que pode se separar do meu amor, filha. A minha mão ainda está estendida para você. E sou eu que posso te tirar desse estado crítico. Sou eu. A minha provisão, a minha mão, o meu perdão, o meu favor. Ele está aqui, disponível, na noite de hoje, para mim e para você. Quem crê aí, diga amém, em nome de Jesus. Ruth está ali, Boaz ela faz essa pergunta e Boaz, ele vai responder que tá bem. Logo nos versos seguintes, eu já sei, o meu servo me falou tudo sobre você. Já me falou quem você é, que você está junto com, procura refúgio aqui, está junto com a sua esposa. Ele já sabia dos dados da Ruth, quem ela era. Boaz estava ali resgatando, ele estava, como aparece em algumas partes da palavra, um resgatador trazendo esperança para aquela família, um resgatador trazendo vida para aquela família, assim como o nosso resgatador nos trouxe vida e vida abundante. Ele está ali. Quando um homem morria sem deixar filhos, como foi o marido de Ruth, morreu e não deixou filhos. A lei mosaica, ela exigia que um parente próximo casasse com essa viúva para dar continuidade no nome da família, nesse legado. E Boaz, ele era parente de Elimeleque, amém? Ele poderia ser esse resgatador de Ruth, sim, porém, aqui tinha uma complicação judicial, uma complicação legal. Qual, pastor? Tinha um resgatador que era mais próximo do que Boaz e tinha direito sobre as terras e tinha direito sobre Ruth. E diante disso, ela já está conversando com Boaz, ela já tem ali uma declaração da parte dele, ela também se declara para ele. E ela fica inquieta, porque agora ela sabe que tem esse outro, que tem direito, e ele vai precisar encontrar essa pessoa. Só que, enquanto ela está assim, esperando o que vai acontecer, ela tem um conselho da parte de Noemi. Noemi vai aconselhá-la. Isso aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção. É o verso 18 do capítulo 3. Passa uma folhinha aí. Verso 18 do capítulo 3. Noemi disse assim: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansa enquanto não resolver esse caso. Ainda hoje. Eu acho que para mim, para você e para Ruth, são várias as vezes que essa é a parte mais difícil da nossa fé. É a parte mais difícil da gente encarar quando nós não há mais nada o que fazer da nossa parte. Aí a gente tem que sentar no colo do Senhor e esperar o que Ele deseja manifestar, o que Ele deseja fazer, o que Ele deseja operar. A gente espera pela vontade do Senhor. E é exatamente nesse momento que começa a surgir algumas dúvidas na nossa cabeça. A ansiedade, ela vem e se instala dentro da gente, querendo nos modificar as nossas reações.
E eu não sei quanto a você, mas em situações assim, procure pessoas que podem te aconselhar, que te amam dessa forma aqui, que vão estar ali e vão poder dar um norte para você, uma direção. Você já fez em situações assim tudo que estava ao seu alcance? Já, pastor. Tudo que estava ao meu alcance. Então agora espere, porque agora é a parte do Senhor. E às vezes o tempo dele é muito diferente do nosso. Não deixa a ansiedade dominar o seu coração para você poder ir para terras que ele nem mandou você ir. A gente pode experimentar de mais morte lá. Espere, calma. Se aconselhe com pessoas mais experientes. Calma. Espera o que é da parte de Deus na sua vida. Se você já fez tudo que estava ao seu alcance, agora é a parte dele. Se encaixe no tempo dele, se molde no tempo dele, no que só ele pode operar, em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 4. Boaz significa o quê, irmão? Você esqueceu, né? Falei para você, hein? Alguém lembra? Nele há força. Sabe o que ele faz? Nele, no nosso resgatador, há força. Quem está entendendo aí? Ele é um resgatador. Ele vai para o portão da cidade, lugar de transição. Então ele está ali no portão da cidade e ele, lá no portão, ele se encontra com quem? Exatamente com esse que tinha o privilégio. Esse que tinha a vez na frente dele na família. Se encontra com ele e ele começa a negociar. E ele começa a falar, ele fica empolgado, olha, eu quero sim. Só que num certo momento ele fala, olha, mas tem as terras que vão ser compradas e tal, mas você tem que assumir Ruth. E ele já tinha outra herança. Ele não poderia assumir, irmão, eu fico falando aqui assim, talvez passando bem rápido, mas isso muda a árvore genealógica da família, isso muda heranças. Então ele não queria mudar isso. Então ele fala, não, com Ruth eu não posso ficar, eu tenho uma herança. Eu não posso. Aí Boaz, então, deixa que ele precisava e ele faz uma proposta de compra. Aquele homem, assim que ele fala, ele já fala do verso 1 ao verso 10, tá, irmão? Vai ter isso daí descrito aqui pra gente. E do jeito que ele já fala, lá no verso, vou achar aqui pra você, lá no verso 8, diz assim: por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou as sandálias dos pés, e então Boaz disse aos anciãos do seu povo, ele tirou as sandálias dos pés porque, irmão, era, naquela cultura, se a pessoa não assumisse o resgate e essa outra pessoa, Ruth poderia vir, ele tirava as sandálias, dava um tapa no rosto dele, cuspia no rosto dele, porque foi uma desonra. Então ele já se prepara para aquilo, ele tira as sandálias, ele fala, eu estou preparado para essa desonra, mas eu não vou assumir. E Boaz, então, ele fala diante dos anciãos, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, e Quilom e Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. E todo o povo que estava no portão, anciãos, disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, aí deram felicidades à família, aquele casamento, tudo que seria constituído a partir dali. Eu quero aqui, a gente está finalizando, olha aqui. Ela tinha o direito de fazer isso com esse homem, que a Bíblia não cita o nome dele, de ir lá e humilhar esse homem publicamente. Só que Ruth, ela estava focada
na restauração da vida dela. Ela não foi. Ela não fez o que era cultura, o que era uma prática. Por quê, pastor? Porque quando eu e você, irmão, nós estamos focados na restauração das nossas vidas, focados no que Deus está realizando, que Deus está curando, nós não vamos perder tempo querendo dar troco a ninguém, dar troco para ninguém, querendo falar, porque foi isso mesmo, merece isso, porque fez isso comigo, porque quando a gente está focado no que Deus está realizando, curando, no que Deus está restaurando, irmão, nós não temos mais tempo para isso, para humilhar ninguém, para voltar aquela culpa dentro do nosso coração, aquele sentimento, aquele ressentimento, aquela vingança. Seja livre disso em nome de Jesus, irmão. Isso paralisou e continua paralisando muitas vidas, mas que não seja a sua, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quero declarar isso aqui sobre a sua vida. Verso 9. Boaz compra o direito de se casar com Ruth. Abre aí para mim quem está lá. Amanda. 1 Pedro, Amanda, no capítulo 1, do verso 18 ao 21. 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 18 ao 21. Abre aqui pra gente. Boaz, que é o resgatador, aquele que trouxe aquela esperança de volta para aquela família. Ele compra esse direito do casamento. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo, mas olha o que está escrito aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata nem ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. Teve um noivo e comprou e te comprou também com preço de sangue. Teve um noivo que não viu a sua forma pecaminosa, mas através do seu arrependimento, ele fez justiça, o sangue dele em mim e em você. Esse noivo, Cristo Jesus. Colossenses 2, versos 14 e 15, vai dizer, pode abrir aí, Amanda. Colossenses 2, versos 14 e 15, que ele rasgou a cédula, a dívida que havia na minha e na sua vida com as trevas. Olha isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, em toda a sua glória. Eu também estava me perguntando por que ele ainda não insiste nesse casamento, né? Talvez você não saiba, mas a Bíblia trata a nossa relação de igreja como Cristo Jesus, como uma relação de um casamento que vai acontecer, aonde os gemidos, aonde aqueles que estarão com as vestes limpas participarão dessa grande festa. Assim disse Jesus na sua parábola, assim é nessa palavra. E por que com todas as nossas mazelas, todas as nossas falhas, as falas ao contrário, ainda tem um Boaz, ainda tem um noivo que insiste em comprar, que insiste nesse resgate, que insiste nesse casamento, e é com você. É com você. Bom, sabe o que aconteceu com Noemi? Noemi que pediu para os amigos
as amigas a chamarem de amarga, porque aceitou essa condição de vida. Sabe o que aconteceu com ela? Eu vou te dizer, para nós encerrarmos. Logo após isso, ele diz, olha, agora ela é minha esposa. E tem o casamento, e ele recebe Ruth, que passou a ser a sua mulher, teve relações com ela, Ruth engravidou, Ruth teve filho, Obed, e as mulheres, aquelas que ouviram Noemi falando, me chama de Mara, as mulheres disseram a Noemi assim, bendito, lá no verso 14 do capítulo 4, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, e que será resgatador, o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na sua velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que os 7 filhos. 7 filhos aí é uma expressão, é melhor do que qualquer perfeição, irmão, que tivesse para acontecer. Nasceu o filho para Noemi, e chamaram de Obed, e esse veio a ser pai de Jessé, que era, sabe quem? Ninguém mais, ninguém menos do que pai de Davi. Ou seja, Obed era o avô de Davi, linhagem sacerdotal, linhagem real do próprio Cristo Jesus. Isso estava acontecendo na vida de quem? Ruth e Noemi, aquela que queria desistir da vida, irmão. Aquela que falou, eu vou aceitar a amargura da vida. É citada até hoje, aqui no livro de Ruth. Faz parte dessa história, dessa linhagem. Ali, um neto dela. Ou seja, aquela que no momento de crise, aquela que no momento de angústia, aquela que domada ou tomada pelos traumas da vida, decidiu passar a vida em preto e branco, decidiu aceitar a tristeza. Essa mesma mulher, agora, Deus restaura o sorriso dela, Deus devolve a ela a alegria de viver. Agora, aquela nora ali, ela vê que essa nora a considerou como própria mãe, entrega o filho nas mãos dela para ela cuidar, deixando que ela cuidasse de Obed. Deus deu renovo de vida a essa mulher, deu consolo na velhice dela, fez com que a vida voltasse agora a ser maior do que a morte naquele lar. Eu não sei se você pegou, mas Noemi, então, ela pega o menino no colo, nos braços dela, as vizinhas dão um nome para ele e ela passa a ter vida novamente. Glória a Deus. Na vida daquele menino que para ela seria o resgatador, a restauração da alegria na sua vida. Até para quem realmente desistiu, como eu e você, inúmeras vezes desistimos, enfraquecemos. Tem provisão divina. Aleluia. Tem provisão divina. Ei, tem um Obed aí para restaurar o ânimo, para restaurar o sorriso no rosto, para que a casa tenha novamente a vida, para que a casa volte a falar de vida ao invés de chorar a morte, para que traumas que nós sofremos, perdas que nós sofremos, lutas que foram travadas, agora sirvam só de testemunho do quão grandioso é esse Senhor na minha e na sua vida. Pode se colocar de pé em nome de Jesus.